Bom dia, pessoal. Como vão? Tudo bem? Vamos lá? Amores, na nossa aula de literatura e redação, eu vou começar falando de um elemento Vou começar falando um pouquinho sobre os elementos da narrativa. Quais são esses elementos da narrativa, né? Por quê? Porque a gente tem os textos, né, lá na nossa apostila na nossa apostila de produção de texto. E lá a gente está, né, fazendo a leitura, né, de lendas, né, e aí a gente precisa conhecer um pouquinho, né, sobre esses elementos da narrativa, que são eles, os personagens, né, no caso, o tempo, o espaço, o narrador, o enredo, tá? Então, o personagem é aquele personagem ali, os personagens principais. O tempo, meus amores, o tempo é aquele momento, né? Que se vocês observarem lá na apostila de vocês, tem até uma atividade, né? Que eu acredito que vocês já até fizeram, que nós já até corrigimos em aula online. Nós fizemos a leitura aqui, né? Do, dessa, da lenda de Jurutaí, né? Que é aquela lenda em que o pássaro se apaixona pela lua, né? Mas só que é um amor, uma paixão ali impossível, né? Então, quem que no caso é lá? Quem que é o personagem principal? É justamente a lua e o Jurutaí, né? Quem que é o narrador? No caso, no narrador lá daquela história, a gente vai chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar para vocês quem é o narrador daquela história. O espaço, meus amores, é onde ocorreu, né? No caso, foi lá na floresta amazônica. O tempo, no caso da lenda de Jurutaí, é, é indeterminado. E o enredo, né, é o que realmente, o que acontece, né? Então, é o que o Jurutaí, ele se apaixona pela lua e tenta alcançá-la, né? Aí ele, triste por não conseguir chegar até a lua, ele decide cantar para ela. Como ela não responde, ele chora e suas lágrimas se transformam no Rio Amazonas. Então, no Rio Amazonas. Então, isso aí é o enredo, né? No caso dessa história aqui, tá? Então, o enredo é aquela parte, né, em que você consegue falar de forma clara e objetiva do que está se tratando ali aquele texto, pegar, né, a parte importante. Então tá aqui, né, os elementos da narrativa. A gente falou do personagem, no caso aqui da lenda de Jurutaí, o personagem é Luiz Jurutaí, o tempo, o espaço, o narrador, o enredo. E agora eu vou falar com vocês sobre esse aqui, ó, o narrador, tipos de narrador. Coloquei 3 aqui para vocês, tá? Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, apresentam a voz textual da narração, sendo classificada em, primeiro, narrador-personagem. O que é o narrador-personagem? A história é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e participa das ações, ou seja, participa ali da história, né? Narrador observador, narra em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém ele não participa das ações, tá? Ele narra, né? Ele é observador, ele conhece tudo, né, da história, mas ele não participa das ações, ele não participa da história. E o narrador onisciente, né? Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. Só que, no entanto, né? Só que quando apresenta fluxo de pensamentos dos personagens, ele narra em primeira pessoa, tá? Então, no caso do nosso narrador aqui, né, da lenda de Jurutaí, o narrador, meus amores, é o narrador observador, tá? É esse aqui, ó. É o narrador observador. Ele apenas observa os fatos e os narra, tá bom? Então, tá aqui, né, os elementos da narrativa e os tipos de narrador. Agora nós vamos entrar em um assunto muito importante, né? Que é o assunto lá que a gente tem aqui na apostila de vocês, que é sobre a pontuação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a pontuação, tá aí na página 99, né? Depois, quando vocês chegarem lá, ou vocês já fizeram a leitura, acredito, do texto também, a gente vai falar um pouquinho de pontuação. A importância da pontuação, né? Numa produção de texto, tá? Em um relato pessoal, tá? E no nosso dia a dia, né? Quando a gente precisa usar a escrita. Então,
Na língua escrita, a pontuação é o sistema de sinais gráficos, né, que indicam a separação entre unidades significativas para tornar mais claro o texto e a frase, pausas, entonação e etc. Por exemplo, nós temos aqui ponto, nós temos a vírgula, nós temos o ponto e vírgula, nós temos o ponto de exclamação, tá? Nós temos o ponto de interrogação, entre outros. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né, para vocês, para falar um pouquinho, tá? Por exemplo, o ponto de exclamação. Para que ele serve? Ele serve, meus amores, para indicar admiração, alegria e espanto, tá? Por exemplo, que susto! Eu usei um ponto de exclamação aqui. Outro, parabéns, né? Alegria, né? Parabéns. Então, a exclamação, ela vai indicar, né? Admiração, alegria e espanto. Reticências. Para que a gente usa as reticências? Justamente para indicar um pensamento que não foi finalizado. Olha o exemplo aqui, ó. Eu preciso ir à escola, mas, né? Ainda não foi finalizada ainda. Essa história aí, essa sentença, ela não foi finalizada. Ele falou que precisa ir à escola, mas, né? Então, ela pode ter continuidade depois. Por isso que foi usado aqui, ó, os 3 pontinhos. A interrogação. O que é a interrogação, né? A interrogação, meus amores, indica uma pergunta. Quando você quer fazer uma pergunta, você vai usar o ponto de interrogação. Por exemplo, quantos anos você tem? Aí você usou o ponto de interrogação aqui, ó. A atividade já está pronta? Outro ponto de interrogação aqui, tá? Travessão. Travessão indica que alguém vai falar, né? Indica que alguém vai falar. Então, você vai usar o travessão. Aí alguém vai falar assim, quanto você tirou na prova? É uma conversa entre ali 2 pessoas, aí um fala assim, quanto você tirou na prova? Aqui, ó, o travessão aqui. Foi usado aqui, ó. Aí o outro responde, tirei 10, né? Então, é para indicar a fala, né, de alguém, tá bom? Isso aqui, né, a gente vai estudar muito sobre isso, né, sobre a pontuação. A gente vai estudar muito a fundo sobre cada um desses aqui. Isso aqui é só para a gente, né, ter uma ideia em que momentos que a gente vai usar a pontuação. Agora a gente vai chegar num ponto muito importante, que é justamente esse aqui, tá? O uso da vírgula. Para que serve a vírgula? Eu deixei esse aqui separado, porque justamente aqui, né, na página 101, tem aqui até um textinho, né, que está colocando aqui em que momento, né, a gente pode usar a vírgula ou não, tá bom? Então, vamos lá. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Por exemplo, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim em flocos. Olha aqui. Observem que aqui, ó, gosto de sorvete de morango, vírgula, chocolate, vírgula, amendoim e flocos. Por que eu não coloquei a vírgula aqui? Porque aqui eu já estava finalizando. Então, amendoim e flocos, tá bom? Já estou finalizando a minha fala. Para isolar topônimos, nomes próprios relacionados com um determinado lugar. Então, topônimos são nomes próprios relacionados com um lugar né, determinado. Então, vamos lá. Seguidos de quê? Da sua respectiva data. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Maceió, vírgula. Maceió, né? É uma cidade, é um lugar. 12 de fevereiro de 2009, tá? Então, eu posso colocar aqui também, Goiânia, vírgula. 11 de março de 2021, tá? Lembrando que a vírgula vai vir aqui, ó. Depois, né, do lugar que foi determinado. Maceió é o lugar, Goiânia é o lugar, tá? E aí, depois, a data. Outro exemplo, separar opostos e vocativos em uma oração. Exemplo, vamos separar os apostos e vocativos em uma oração. Marcos, traga seu certificado assim que puder, pois preciso entregá-lo ao departamento pessoal. Marcos, né? Olha aqui, ó. Marcos, tá aqui, ó, vírgula, né? Traga seu certificado assim que puder, pois preciso entregá-lo ao departamento pessoal. Um exemplo bem tranquilo, né, gente? Marta, vírgula, irmã de Pedro, casou-se ontem. Está se referindo a quem? A Marta, né? Que é irmã de quem? Do Pedro. Então, a Marta, vírgula, né? Irmã de Pedro,
casou-se ontem. Está falando que a Marta casou ontem. E aqui, quem é que precisa entregar os documentos no... Quem precisa trazer os documentos para a pessoa entregar lá no departamento pessoal? Justamente, né, o Marcos, tá? Aí nós temos aqui, ó, a vírgula é um sinal de pontuação que marca uma pausa de curta duração e é utilizada para separar termos dentro de uma oração ou orações dentro de um período. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse exemplo aqui, né, que a gente vai ler, que é o seguinte: o menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Então, meu amigo, tudo deu errado. O Neymar, jogador da seleção brasileira, não fez nenhum gol no amistoso. Porto Alegre, 30 de janeiro de 2012. Ó, foi o mesmo exemplo que eu dei aqui, ó. Só que aqui é Maceió e aqui é Porto Alegre, independente. Está relacionado com um determinado lugar, você tem que colocar a vírgula, tá? O filme, que todo mundo dizia ser um fracasso, era muito pior do que esperado, tá bom? Então, tá aí alguns exemplos, né, de como que a gente usa a vírgula, tá bom, meus amores? Aí as leituras, a leitura dos textos, as atividades, né? Eu acredito que vocês já fizeram leituras. As atividades todas estão sendo corrigidas nas aulas online, tá bom? E aí, né, convido vocês a participarem das nossas aulas online. Lá nas aulas online, a gente também tira as dúvidas de vocês, tá bom? Em tempo real. E será um prazer receber todos vocês nas nossas aulas, tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Muito obrigada e um beijo no coração de cada um de vocês. Até um próximo momento.